Hoje a gente vai dar o pontapé inicial para uma série de 8 entrevistas que eu vou fazer com empreendedores e investidores sobre o processo de captação de recursos, ou melhor, sobre esse universo de fundraising. E essas entrevistas, elas fazem parte de um aquecimento para o Raise Camp Summit, que é um evento que acontece dia 6 de novembro aqui em São Paulo, e é uma collab entre a Outcast Capital e a XP. E nada mais simbólico do que a gente começar essa série de entrevistas falando com o Edu. O Eduardo Farias é o líder comercial aqui na XP e responsável por organizar ou por desenvolver toda essa parceria que a gente está construindo com a XP. Então hoje a gente vai conversar sobre a experiência dele como empreendedor, a gente vai conversar também sobre o processo de captação de recursos que ele tem para trazer recursos, para trazer dinheiro aqui dentro da XP, e também nós vamos falar sobre as iniciativas que a própria XP tem ou alguns planos que a gente tem para o futuro para servir ou contribuir com a comunidade de empreendedores inovadores, especificamente a respeito de fundraising. Edu, obrigado aí pela presença, cara, satisfação enorme a gente estar aqui conversando e começa contando um pouquinho de você. Boa, Zé, obrigado, eu que agradeço, na verdade, o convite aqui de participar desse bate-papo. É um prazer estar próximo a você, a Outcast, né? A gente se conheceu há uns 2, 3 anos atrás, quando eu estava empreendendo, e você foi uma pessoa que naquele momento me ajudou bastante a, enfim, resolver dilemas do founder ali, do empreendedor, especialmente em relação a fundraising, e é legal a gente se encontrar depois, né, de ter muitas coisas acontecido nesse meio do caminho, mas trabalhando em conjunto novamente para poder ajudar o founder que tanto precisa, né, desse trabalho. Então, acho que falando um pouco de mim, né, você comentou, vou começar bem do começo. Acho que eu, como 90% dos brasileiros, tentei, pela minha adolescência, assim, me tornar um atleta de futebol. Joguei dos 10 aos 17 anos no São Paulo, depois passei pelo Audax. Foram anos super interessantes, assim, de desenvolvimento, aprendizado, como atleta, que eu carrego até hoje, inclusive. Chegou a ser profissional? Cara, com 17 anos, o Grêmio me chamou para poder assinar um contrato com eles, para poder jogar a copinha lá. E eu estava naquele momento de decisão de vida, que era ou, de fato, eu entrava de cabeça nisso e seguia a carreira, ou eu ia fazer faculdade, né? E eu tinha conhecido, inclusive, a minha namorada na época, a Brenda, e eu preferi não seguir o caminho do atleta e entrar na faculdade, enfim, seguir o caminho mais tradicional. Então eu entrei na faculdade, fiz economia aqui em São Paulo, na PUC. No terceiro semestre, mais ou menos, por influência ali dos colegas de faculdade, acabei entrando no mercado financeiro, inicialmente no Santander. Era uma área de varejo, né? Eu basicamente fazia parte de recuperação de crédito inadimplente. Depois disso, eu vi muitas... Cobrava, basicamente. Cobrava empreendedores. Isso. Ou era pessoa física? Os dois, na verdade. Cobrava empreendedor. Mas visitava muita empresa para cobrar o empreendedor ali. Mas sempre na área mais comercial ali, né? Enfim, de frente para o cliente. Depois disso, eu saí do Santander, entrei no HSBC. Alguns amigos meus tinham entrado lá e enfim, eles me indicaram. Era uma área mais voltada para derivativos, era uma tesouraria que atendia grandes empresas. Isso foi em 2015. Em 2015 o HSBC foi vendido para o Bradesco, né, foi uma das grandes fusões que aconteceram naquele ano aqui no Brasil. E aí eu conversei com o meu chefe na época, eu não entendia muito bem o que ia acontecer com o banco, nem ele entendia. E aí ele falou: Edu, cara, se eu fosse você, eu começaria a procurar outras coisas. E aí eu juntei aquele momento de fusão com o banco para poder fazer o intercâmbio na Austrália. Então finalizei aquele primeiro ano de HSBC, 2015, 2016 fui para a Austrália, fiquei um ano lá, e quando eu voltei da Austrália no final de 2016, uma das pessoas que eu tinha conhecido no HSBC em 2015 tinha ficado na instituição que ficou no Brasil, banco pequeno, 60 pessoas, e ele me convidou para poder voltar para o HSBC para poder ser o assistente ali dos bankers comerciais, né, que atendia as empresas naquela época. Eu fiquei um ano no HSBC que tinha ficado aqui no Brasil. Com a função comercial? Dando suporte para os bankers, né? Tá. Então eu tinha ali na época 20 anos, 20 e poucos anos, 21, 22 anos. E aí um amigo meu saiu do HSBC e entrou na XP, isso no final de 17.
E ele comentou, cara, você precisa conhecer essa empresa, é impressionante, o ambiente aqui é muito diferente, acho que tem tudo a ver com você. Eu não estava muito feliz ali com a função, falei, cara, vou conhecer. Ele me indicou, conversei com o pessoal e entrei na XP no começo de 2018. Então fiz essa mudança também de atender cliente pessoa jurídica para cliente pessoa física. Provavelmente bem diferente do que é hoje, né? Sem dúvida. De tamanho, de Quando eu entrei, a XP ela começou em 2001 com um modelo de agente autônomo, né? Então a gente não era uma corretora, a gente era um agente autônomo plugado a uma outra corretora. A gente foi dessa forma até 2007, quando de fato a gente comprou uma corretora chamada American Invest, e aí a XP se tornou uma corretora, e o modelo de negócio de 2007 até 2015 praticamente foi plugando escritórios de agentes autônomos na plataforma. Então era modelo de distribuição, chamava o escritório ali com alguns empreendedores, plugava e essas pessoas eram responsáveis por fazer a distribuição dos produtos. Quando eu entrei aqui em 2018, o canal de atendimento próprio da XP, no qual eu faço parte hoje, tinha por volta de 100, 150 pessoas. Hoje a gente tem mais ou menos 2.500 pessoas. Então era super recente, né? A gente tinha acabado de fazer o deal com o Itaú, o XP estava com caixa bastante gordo e começou esse processo mais forte de expansão, de marca própria, de canal de atendimento próprio. E aí eu fiquei 3 anos nessa cadeira de atendimento ao cliente pessoa física, fui crescendo na escadinha, então comecei atendendo o cliente pessoa física varejo, e aí fui cada vez mais atendendo o cliente com mais potencial de patrimônio. E aí no meio de 2020, eu já estava com uma ideia de querer empreender. Meu pai ele é empreendedor, meu avô também foi empreendedor, e eu com uns amigos aqui na XP, a gente montou até em paralelo com a XP uma empresa chamada Muse. Na época a gente basicamente era uma empresa que tentava resolver a dor do artista independente se capitalizar. Então basicamente a indústria da música, o grande artista recebe 90% de todo o dinheiro e os 10% do dinheiro vai para os outros 90% do artista. Então o artista independente ele não conseguia se capitalizar de alguma forma. Então veio a onda de Web3 bem grande, tokenização. Eu e meus colegas na época, meus sócios, a gente montou o Muse para poder resolver essa dor. E era um projeto paralelo que vocês tinham com a atuação com o negócio. Com o bem a gente foi saindo aos poucos, né? Então o CEO, que era o Id no começo, foi o primeiro a sair da XP, eu fui o último. Eu entrei como o 5º sócio. Eram muitos sócios para pouca coisa ali no final do dia. E eu entrei com a menor sociedade, eu entrei, se eu não me engano, com 8% de equity. Tá. Então eu fui tocando em paralelo, mas eu tinha dado minha palavra de que eu sairia da XP para poder empreender. Vocês tiveram investimento de fora nesse negócio? A gente teve uma primeira rodada anjo de Families and Friends de R$500 mil. Depois a gente captou mais 500 mil com a BR Angels. Então a gente captou no total ali R$1 milhão. Mas só para a gente explorar um pouco, que eu acho legal, né? O tema aqui é a gente aprofundar nesses processos e jornadas de captação de recursos. Mas se você puder contar um pouquinho de como foi levantar R$1 milhão, né? Friends and Family 500 mais BR Angels 500, se puder dar uma resumida, erros e acertos desse processo. Quanto tempo levou? Foi difícil, não foi? Quantas pessoas vocês falaram? Foi você que tocou isso ou foi algum sócio teu? Como que foi? O Id, que era o CEO, ele era um artista independente, então ele tinha dor e ele conseguia transmitir muito bem aquela dor que era o artista independente se capitalizar. Então eu acho que isso fez muita diferença para poder levantar a primeira rodada com os investidores anjos, né? Então acho que a gente captou a primeira rodada ali em 6 meses mais ou menos, isso foi meio de 20, começo para o meio de 20, então era um momento que o mercado estava com juros super baixo, né, orbitando ali por volta de 2,5%, 3%. E abundância de capital no Venture Capital, né? Muita abundância, né, era um tema super hot no momento, e a gente conseguiu levantar com certa facilidade. Né, basicamente, no PowerPoint, a ideia fazia muito sentido, Web3, tokenização, então acho que isso acabou atraindo muito os investidores de quererem falar com a gente. Eu, particularmente, não toquei o processo. Eu toquei o processo da minha segunda startup, que foi a Freshbox. Legal. E aí eu consigo falar um pouco mais de como que foi esse processo de fundraising.
Mas basicamente, Zé, por que eu saí do Muse, né? Eu era o quinto sócio e eu tinha 8% de equity. E depois eu fui perceber que o equity é o que segura o fundador no longo prazo. Então, Sem dúvida. Ter aquele percentual muito pequeno me fazia pensar se eu tinha tomado a decisão correta financeiramente. Eu, tipo, poxa, será que eu vou conseguir segurar tanto tempo aqui, 10 anos, até eu conseguir retornar todo esse tempo que eu empreguei só com 8%? E eu entendi que eu tomei a decisão errada, né? Eu não consegui negociar bem aquele equity no começo, e até falam que equity é meio que negociável ali no começo da empresa, e não era uma dor que eu me via resolvendo, eu não sentia aquela dor, e acho que isso também foi decisivo. Pô, eu não me vejo resolvendo essa dor pelos próximos 5, 10 anos, ou até mais. Então esses dois fatores foram os fatores que me fizeram sair do Muse. Então, como que aconteceu, né? Eu saí da XP em setembro de 20. Antes disso, eu já estava tocando em paralelo o Muse. E em dezembro de 20, eu tomei essa decisão de não continuar o Muse. Então, foi relativamente rápido ali que eu entendi que não fazia sentido seguir com aquela estrutura, né? Mas eu imagino que você, ainda que o modelo de negócio não fizesse sentido, ou o mercado, ou enfim, aquela dor que vocês estavam resolvendo, mas o tesão em empreender Continuou, existia. sem dúvida. Era isso que você, naquele momento você não queria voltar para o mercado financeiro ou para alguma coisa, você queria realmente empreender, encontrando alguma coisa que, sei lá, você enxergasse mais propósito, talvez. Sem dúvida. Eu gostaria, e foi por isso que eu continuei empreendendo. Enfim, aí depois eu fui amadurecendo bastante essa ideia, né, e fui ficando mais claro para mim o conceito de empreender. Então, eu tinha o tesão de empreender, eu queria continuar empreendendo. Isso foi no final de 20, para o começo de 2021, um amigo meu me chamou e falou: Edu, cara, iniciei aqui uma empresa que tem um modelo de negócio de entrega de kit gastronômico através de assinatura mensal. Que ele tinha trabalhado na Austrália. Então, o Vitor, né, meu co-founder na época, ele tinha trabalhado numa empresa chamada Marley Spoon, na Austrália, uma empresa super grande, assim, é negociada em bolsa, é uma empresa europeia, mas já atuava no hemisfério norte praticamente inteiro e na Austrália. E ele tinha trabalhado nessa empresa lá e falou, cara, vamos colocar de pé essa ideia aqui no Brasil. E na época, eu lembro bem que esse modelo de negócio em vários países estava bombando. Bombando. Tinham fundings, assim, centenas de milhões de dólares, empresas de capital aberto fazendo isso, aposta de vários fundos globais gigantes. Então, era um negócio que chamava atenção, né? Sem dúvida, a gente olhava muito para as empresas de fora, via o que estava acontecendo e a gente falou, cara, não é possível que isso não tem que acontecer no Brasil também de alguma forma, né? Então a nossa proposta de valor inicial ali no começo de 2021 com a Freshbox era perca menos tempo indo ao mercado, que a gente vai te entregar uma caixa com um cardápio com as refeições que você escolheu para você gastar 30, 40 minutos no máximo fazendo aquele prato. Era o que eles faziam lá fora, né? E a ideia era super legal. Assim, no final do dia os clientes gostavam do produto, gostavam de receber, de cozinhar e tudo mais. A gente ficou 1 ano com esse produto até decidir mudar. Mas o que a gente aprendeu, né, sobre esse modelo depois? Inclusive a gente tinha uma empresa chamada Chef Time no Brasil que fazia isso, que depois... Foi vendida para o GPA, né? Perfeito, foi vendida pro GPA e, enfim, esse modelo ele não emplacou aqui. E pela nossa experiência e conversando com os clientes, a gente entendeu que aquele produto era um produto de experiência e não um produto de necessidade no dia a dia das pessoas. Então no final do dia a gente estava competindo contra a Netflix, ou seja, ao invés de você gastar seu tempo assistindo Netflix, você ia gastar os 30, 40 minutos cozinhando. Ou você poderia gastar esses 40 minutos, sei lá, assistindo sua série e tendo pedido uma comida pronta ou tendo esquentado uma comida, entendeu? Então a gente percebeu que os clientes não retornavam com a frequência que a gente gostaria, porque não era um produto adequado para a nossa cultura aqui. Foi um pouco da nossa visão. A gente não tem o costume de chegar em casa e cozinhar, ou, enfim, principalmente em São Paulo, né, que a vida é bem corrida. E
E aí a gente falou, então, isso foi um ano, né, tentando fazer isso dar certo, conversando com fundos, com empreendedores, e Você chegou a botar capital próprio nesse negócio? coloquei inicialmente, foi tudo capital meu e do meu Uhum. sócio próprio, né, pra gente chegar ali enfim, colocar o site de pé, colocar a operação de pé, Uhum. e aí a gente foi em paralelo, até a gente chegou numa indecisão ali de quem que ia ficar à frente da empresa, né, pô, eu era o CEO, ele era o CEO, eu era o COO, ele era o COO, e a gente não teve conversas mais duras no começo para poder decidir isso. E eu acho que a gente até errou nesse sentido. A gente entrou com 50-50, até depois conversando com alguns fundos, eles me falaram, poxa, acho que vocês com 50-50 também não tiveram conversas difíceis para entender quem tem um extra share aqui e vai tomar a decisão final. Então a gente continuou com 50-50, mas eu fiquei por ter o background de captação, de mercado financeiro, de mais relacionamento com investidores, eu fiquei com a função de olhar da porta para fora, Uhum. e também de aperfeiçoar ali a visão para a empresa, para o produto, porque a gente queria. Então a gente ficou um ano com esse modelo de negócio de kit gastronômico, e aí, cara, isso foi começo de 2021. Começo de 2022, eu já estava super ansioso de entender por que não estava indo. Acho que foi até o momento que a gente acabou se conectando, e foi engraçado, assim, eu estava nesses momentos, né, que a gente, o empreendedor, ele é muito solitário, e eu estava literalmente solitário no meu apartamento, a minha namorada não estava comigo, estava só eu e minha cachorra. Isso foi no começo de 2022, estava um ano já de produto, os números não estavam vindo, a captação não estava vindo, e eu já estava insatisfeito com aquilo, né? Eu falei, cara, a gente precisa mudar, precisa fazer alguma outra coisa. Sempre pensando naquele problema que a gente queria resolver, que era o problema de tempo, Sim. da pessoa poder se alimentar de forma rápida e prática, saudável, não pensar muito. A gente viu que outras empresas lá fora estavam fazendo um modelo parecido de assinatura de alimentação, só que ao invés de entregar o kit gastronômico, elas entregavam já a comida pronta, só que não congelada, refrigerada. Uhum. Então a experiência de comer uma comida refrigerada, a gente conseguiu perceber que era melhor do que comer uma comida congelada. A pessoa recebe, então basicamente, né, a gente, bom, dando um passo antes, começo de 2022, eu estava contando da história, né, eu estava sozinho ali no meu apartamento, tal, eu estava pensando o que poderia acontecer comigo e com a empresa que eu conseguisse fazer com que ela mudasse para essa direção da comida pronta. E aí foi interessante porque eu pedi sinais, assim, até para Deus, falei, cara, me manda alguma coisa aí que me faça acreditar que esse é o caminho certo. E eu estava cozinhando um certo dia, né, eu fiz esse pedido, falei, cara, me manda em 7 dias. Aí, isso foi um sábado, no sábado seguinte eu estava cozinhando, eu atendi o interfone para pegar o mercado. Cara, quando eu volto, meu fogão ele estourou. Porra. Do nada. Explodiu, assim. Do nada. Tinha 2 panelas ali em cima, explodiu. Cara, caco para todo lado. Era o sinal que você Era o sinal precisava. mais óbvio que eu precisava. Aí eu entendi depois que cara, eu não ia conseguir cozinhar durante a semana. E o produto que eu estava fazendo é um produto que eu precisava cozinhar. Sim. Aí eu liguei para minha mãe, liguei para a mãe da Brenda, eu falei, olha... Vocês mudaram depois disso? Não, a gente mudou o produto depois disso. Ah, é? Foi literalmente depois dessa cena, desse acontecimento, que eu liguei pro meu sócio e falei, cara, a gente... Aí o que aconteceu, né? Eu liguei pra minha mãe, pra mãe da Brenda, e eu falei, olha, eu vou precisar da ajuda de vocês, vou precisar de comida pronta para comer durante a semana só para aquecer no micro-ondas. E a gente fez isso, foi, cara, muito boa aquela semana, foi muito prática, a gente não se preocupou e deu super certo. E foi o gatilho que eu precisava para poder mudar o produto. Falei, então a gente vai mudar. E a gente mudou o produto, de comida para cozinhar para refeição já refrigerada e pronta. E as vendas começaram a vir. Basicamente porque a gente entendeu que, cara, aquilo ali estava resolvendo de fato uma dor do cliente final. E em paralelo eu comecei a falar com investidores. Até então era só a grana tua e do teu sócio? Só a grana minha e do meu sócio. Eu comecei a conversar com investidores mais institucionais e ao mesmo tempo investidores anjo. E eles viram que o negócio... E eles começaram a consumir inclusive meu produto, né? Eu mandei o kit ali da caixa para alguns investidores, eles começaram a consumir, se tornaram cliente.
Os números foram aumentando, a recorrência foi se mantendo super interessante, e a gente falou, pô, então a gente encontrou um produto que realmente resolve uma dor, entrega mais valor do que uma comida congelada, vamos escalar isso, né? E aí a gente fez uma primeira rodada pequena de investimento anjo, com amigos e família também, pô, super pequena assim, mas foi o necessário para que a gente conseguisse chegar ali num MRR, se eu não me engano, de, sei lá, 130, 140 mil reais na época. Porra, vendendo comida pronta, cara, você tem que vender um bocado de comida pronta para fazer 130 mil por mês. Sem dúvida, operação super difícil, mas a gente conseguiu chegar nesse número praticamente sem investimento. E aí foram 2 anos tentando fazer essa empresa escalar, break-even, captar, e aí no final de 23 eu tomei a decisão de não continuar na Freshbox. E qual que foi a lição que eu tive empreendendo na Freshbox, comida pronta? Cara, a ideia era muito boa, os clientes falavam que era muito boa, os clientes continuavam comprando, só que era um business com eu até citei essa analogia recentemente para você, que é a questão da semente e do solo, né? Não adianta a semente ela ser boa se o solo ele não é fértil. E o solo, na minha visão, era o modelo de negócio. Era margem bruta, era escala, era, enfim, outros pontos ali. Então, tinha uma margem bruta baixa, margem líquida também lá no final super baixa, girava em torno de 3, 5% no máximo. A escala era muito difícil também. E levantar capital naquela época foi muito difícil para mim, né? Que era 2023. 2023. Cara, eu lembro muito bem de uma conversa que a gente teve, não sei se foi a primeira ou não, mas já era um momento, e a gente falou muito do teu negócio de assinatura. Foi. E eu questionei bastante, né? Aquilo da cultura no Brasil, da dificuldade. A gente, na época, já tinha visto e estudado modelos fora e visto modelos no Brasil que não estavam engrenando. Eu já tentei fazer com um negócio muito parecido. E eu lembro certinho da nossa conversa. Eu lembro que era mais ou menos esse momento. E é isso, cara. Eu acho que faz muito sentido quando você fala assim, porra, quando o modelo de negócio não encaixa, provavelmente vocês sentiam isso, mas também os investidores sentiam isso, ainda que era um momento muito difícil, né, em termos de falta de abundância de capital, escassez de capital, né, final de 22 para 23, puta, o venture capital no mundo inteiro deu uma secada, juros começaram a subir, então é uma coisa completamente cíclica. Mas ainda que tivesse esse contexto mais macro, faz total sentido, né? Quando você fala assim, cara, o modelo de negócio não encaixa por razão qualquer que seja, a gente vai se questionando enquanto empreendedor. Sem dúvida. E aí foi esse questionamento que eu me fiz e, inclusive, eu tentei convencer o meu sócio da gente pivotar mais uma vez, e aí pivotar o modelo de negócio, tentar ir para cozinhas ociosas, enfim, eu não tinha ainda a visão aperfeiçoada do que eu gostaria de fazer, mas tentei convencê-lo ali a pensar junto comigo, e ele falou, cara, a gente deveria tentar mais por aqui, pô, tentar ir para o B2B, tentar, enfim, mais nesse modelo. Mas aí já foi tarde, porque pô, a grana pessoal já estava finalizando, já estava num momento de super estresse, assim, pessoalmente falando. Mas tem uma coisa que o Brian Chesky, que é o fundador do Airbnb, fala bastante, que é ao passo que você vai perdendo alguma coisa, você vai ganhando clareza sobre outras. E ficou muito claro para mim, assim, quando eu perdi financeiramente ali na Freshbox, porque eu fui a zero, fui mais negativo, na verdade. Em novembro de 23, eu pedi dinheiro emprestado para pagar o meu aluguel. Ficou muito claro para mim muitas coisas. Relação com pessoas, por quem que me apoiou no momento, o amadurecimento que eu tive como pessoa em relação a valorizar certas coisas na vida, assim, do tipo, de uma ligação mesmo, de um amigo, de, tipo, perguntar como que tá, de sair para almoçar e o cara pagar o almoço para mim, tipo, eu lembro como se fosse hoje. Isso tudo fez muita diferença. Só quem passa por isso tem noção do que é, né, cara? É isso, cara. E eu sou muito grato por ter tomado aquela decisão de empreender, porque hoje eu sei
Eu consigo conectar os pontos olhando para trás e entender por que eu estou fazendo isso hoje dentro da XP, que a gente vai comentar um pouco mais sobre o Founder to Founder e tudo mais. Mas conectando os pontos, né, eu finalizei ali minha jornada na Freshbox, isso em final de 23, e aí eu conversei com o pessoal aqui na XP, já tinha um bom relacionamento com eles, e eles falaram, cara, a gente está expandindo bastante aqui o canal próprio ainda, você tem a nossa cultura, volta, vem ser líder aqui dentro do comercial, e eu topei voltar, e tô aí desde então na XP. Que eu ia te perguntar, foram 3 anos empreendendo? Foram 3 anos. Foi do meio de 20 até ao final de 23. Cara, 2 experiências diferentes, mas deve ter sido muito intenso, porque você teve na primeira uma relação com outros 4 sócios, o pensamento de equity pequeno, saiu, custo de oportunidade gigantesco, que por si só, custo de oportunidade já é um investimento forte que a gente faz. E na segunda pernada ali como empreendedor, numa relação mais com o sócio, uma empresa que foi ganhando tração, mas que talvez tenha perdido um pouco cara, eu não sei se timing é a palavra, mas é aquela coisa, foi um modelo de negócio que vocês apostaram, que o mundo inteiro estava dando evidências de que faria sentido, e ok, isso faz parte da vida de quem empreende, principalmente quem inova. Mas o que eu queria te perguntar é, o que esses 3 anos, se você pudesse listar 2 ou 3 coisas, quais os aprendizados que você traz, o que isso te ajudou para você fazer o que você faz hoje? Porque você teve um período, né, na XP em bancos anterior, ganhando experiência, né, logo depois de faculdade e tudo, e aprendendo muita coisa, ganhando experiência. Foi empreender 3 anos, provavelmente são 3 anos que valeram por 10, em termos de aprendizado, de maturidade, né, como pessoa, como homem e tal. Mas quando você voltou, assim, você fala assim, porra, o que isso te ajudou, te ajuda, em termos de visão, de trabalho, de método, de relação com as pessoas, de relação com os clientes que você tem que são empreendedores? O que isso tudo te ajudou assim? Legal. Bom, acho que a primeira coisa é que eu precisei, só resumindo, meu trabalho aqui é trazer dinheiro para dentro da XP, é trazer cliente. Fazer fundraising. Fazer fundraising, só que para XP no final do dia. Ou seja, eu tenho um time hoje de 16 pessoas, ainda tenho uma base de clientes menor que eu gerencio ali, né, que eu acabo cuidando. Então eu consegui trazer muita coisa do que eu aprendi tentando captar e captando nas 2 empresas para o meu trabalho hoje. Tá? Acho que a primeira delas é um trabalho de alimentação. Eu percebi que o investidor ele precisa confiar muito na pessoa que está do outro lado da mesa. E como que você, principalmente mesmo aqui, com a chancela da XP? Mesmo com a chancela da XP. Porque ele precisa confiar no Edu. Sem dúvida. Na pessoa. Sem dúvida nenhuma. Ele está no BTG, ele está no Itaú, ele está no Santander, então a instituição em si, óbvio que conta muito, o produto que a gente tem disponível conta muito, mas isso é commodity. Os produtos que existem hoje dentro da XP existem no Itaú, existem no BTG, e a pessoa aqui, o assessor, o banqueiro, é o que vai fazer diferença no final do dia. O que eu aprendi ali, tentando levantar dinheiro institucional na Freshbox, levantando dinheiro de investidor anjo na Freshbox, que eu consegui colocar em prática aqui na XP. Basicamente como que a gente inicia essa relação com o cliente e como que a gente alimenta essa relação com o cliente ao longo do tempo. Então, iniciar a relação, ela inicia no nível menos íntimo possível. Então, eu sempre costumo fazer uma escala aqui de D a A. O índice de relacionamento D é onde você, basicamente, cara, você começou o primeiro bate-papo ali com o cliente, às vezes ele nem gostaria de se reunir com você por vídeo, muito frio menos pessoalmente, ainda. Super frio. O índice de relacionamento A é o cara que
você sai para jantar com ele, é o cara que você recebe um convite para ir numa festa de casamento dele, de aniversário, e por aí vai. Então, esse primeiro passo, eu acho que é muito importante, principalmente olhando aqui dentro da XP, ele entender quem que é o Edu. Eu vou fazer um paralelo que você vai entender muito bem. Pensa que você está em cima de uma ponte, de um lado tem um rio turvo, de um lado tem um rio claro. Se eu te falar, Zé, pula, qual lado você vai pular? Você vai pular no claro. Onde está claro. Por quê? Porque você viu o que está por dentro, você consegue ver, é transparente. E isso funciona na relação humana também. Então, se eu sei o que está dentro do Zé, o que está dentro do Edu, cara, eu consigo entender se os valores dele ali combinam com os meus ou não. E como que eu sei o que está dentro do Zé, o que está dentro do Edu? Eu me apresentando, contando a minha história, contando os meus fracassos, contando o que me formou até aqui, como que eu penso para o futuro, como que eu atuo com os meus clientes. Então esse é um primeiro passo, você falar sobre você abertamente. E acho que sem medo mesmo, assim, realmente abrir sem filtro. Sem filtro, os seus desafios. Eu acho que a verdade ali, ela vende muito para o investidor. O cara consegue sentir quando você está sendo genuíno. E isso é muito bom para você abrir as portas ali com o cliente. E ao longo do tempo, é muito importante você mostrar para o cliente por que ele deveria te escolher e não escolher outra pessoa. E isso, basicamente, você precisa fazer através da alimentação da confiança dele, que se dá por você estar sempre reportando ele ali do seu trabalho. Basicamente o que a gente faz aqui olha, Zé, você tem um dinheiro aqui com a gente, imagina que você tenha, sei lá, 30% do seu dinheiro com a XP, a gente já conseguiu dar esse primeiro passo, e você tem 70% fora. Meu interesse é que você traga isso para cá. Você vai sentir confiança em mim se eu conseguir te mostrar que eu estou te entregando resultado nesses 30% que você tem aqui. Então a sua carteira está rendendo bem, ou seja, você está feliz com o produto, com a entrega do serviço. Isso eu estou mostrando para você ao longo do tempo que eu estou preocupado com o restante. E como que eu mostro isso? Com as recorrências. Então eu sempre coloco touch points com o cliente ali, cara, alinho com ele, né, poxa, de quanto em quanto tempo que você quer falar, a cada 30 dias, a cada 2 meses, e eu vou reportando o cliente ao longo do tempo. E aí, dentro dessas interações, o cara vai ficar evidente que, eu estou reportando, eu estou cuidando dele, a carteira dele está indo bem. Sem o cara ter que ficar correndo atrás de você. Perfeito. Você não faz aquele trabalho que muita gente faz, e eu acho que vale pro paralelo aqui de qualquer empreendedor captando dinheiro, não é só esquentar a relação no começo até trazer o dinheiro e depois esquecer de fazer reporte, esquecer de nutrir essa relação. Sem dúvida. Sempre. É sempre. É você ir prestando contas do que você está fazendo ali com o dinheiro da pessoa. E isso vai gerando um nível de confiança muito alto. O cara vai pensar, poxa, o cara realmente está muito preocupado. E tem um ditado que fala, o que a gente não cuida, a gente põe em risco. Então, se eu não estou cuidando da relação com o meu cliente, e isso vale para tudo, né? Seja saúde, seja relacionamento com a família, seja qualquer coisa, eu estou colocando em risco de não dar certo. Então, eu preciso ir alimentando esse relacionamento, essa entrega, prestando conta, e aí vai chegar no momento que eu vou dar o call to action para ele. Zé, aquele dinheiro que você tem no Itaú, no BTG, em qualquer lugar, ele não está indo bem. Seria legal a gente aumentar a posição aqui para poder enquadrar a sua carteira nessas frentes. Fica muito difícil o cara falar não, sendo que eu estou entregando muito valor para ele ali ao longo do tempo, entendeu? Então, eu consegui traçar muito bem esse paralelo com o momento que eu estive empreendendo e fazendo fundraising nas empresas, que era, poxa, reportando os investidores mensalmente, alimentando ali o relacionamento com os investidores, para chegar no momento e falar, olha, vou levantar dinheiro, esses são os termos, queria saber se você tem interesse em participar, enfim, e aí a gente aprofundava a conversa. Então eu consigo traçar muito bem esse paralelo. Que entendeu? legal. Te ouvindo falar, me vem assim a lição que muita gente negligencia, eu acho, que é fazer fundraising em momentos específicos e depois esquecer. Na minha opinião, fundraising é uma disciplina básica da rotina de um empreendedor. Tem que acontecer toda semana, todo mês. Fazer fundraising não necessariamente é só
buscar dinheiro até o dinheiro estar na conta. Fazer fundraising é fazer relacionamento, é antecipar os movimentos, é o investidor que já botou dinheiro no teu negócio porque ele pode colocar mais. É exatamente esse paralelo que você está falando. Né? O teu cliente, o teu investidor, ele não começa, ou raramente começa, trazendo 100% do patrimônio dele para cá. Ele testa, vai colocar 10, 20, 30%, ganhando confiança. Eu acho que no nosso dia a dia enquanto empreendedor, buscando dinheiro, me vem essa lição da mentalidade de cuidar daquilo, né? Usando tuas palavras, nutrir essa relação, cuidar, avisar. Pô, erros acontecem, mas comunica, mantém essa relação sempre. E isso um dia vai dar resultado. Às vezes é uma rodada futura. Às vezes a semente que você planta hoje vai dar resultado daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então é muito interessante, cara. Basicamente, acho que esse é o grande paralelo que eu consigo traçar, que é muito claro entre empreender, fazer o fundraising, né, que é o tema, com meu trabalho hoje no dia a dia. Mas, cara, eu consigo, até a gente pode entrar no tema, né, o Founder to Founder, que eu criei aqui, que é basicamente uma comunidade de empreendedores, no qual eu busco aproximar a XP dessa comunidade, levando conhecimento e networking, né, ou seja, como que o Guilherme, que é um cara empreendedor, fundou a XP lá em 2001, consegue fazer o give back para a comunidade através do conhecimento dele no Founder to Founder, né? Conectar outras pessoas e o ecossistema da XP com essa comunidade. Ela nasceu justamente porque eu estava empreendendo, eu vi que existia uma dor muito grande ali para o empreendedor, que era essa caminhada solitária, essa caminhada de dilemas diários que precisam ser resolvidos, e esse leque dessa rede de contato muito bem estabelecida. E a partir disso eu falei, olha, a XP ela tem tudo para poder entregar isso para o empreendedor. Então vamos criar aqui o Founder to Founder. Então acho que essa mentalidade empreendedora, ela foi sendo aperfeiçoada e eu consigo colocar ela em prática hoje no dia a dia de forma muito clara, entendeu? E eu imagino que o Founder to Founder, como iniciativa, ele não fazia parte da tua cartilha ou da cartilha de ninguém aqui de trabalho. Foi uma coisa que você, justamente pela empatia que você tem com o dia a dia de empreendedores, fora dos serviços financeiros tradicionais, o que isso pode agregar. Já puxando um gancho, eu queria entrar e saber, né, o que tanto você aqui dentro, liderando talvez esse movimento, essa relação com empreendedores, mas também assim, como que a XP está olhando esse ecossistema de empreendedorismo inovador, crescimento acelerado, venture capital, como que a XP e você estão se posicionando, ideias, se você puder compartilhar. Eu sei que tem o Founder to Founder, mas tem outras coisas na cabeça. Formas também de como você e a XP podem atuar, né? Porque no fim do dia a gente está falando de fundraising, a gente está falando de acesso a capital. E acesso a capital não é só equity, dinheiro de fundo de investimento comprando participação societária. Acesso a capital, a gente está falando de equity, de dívida, de alocação dos recursos, de gestão desse capital, dinheiro como disciplina básica. Então, assim, é um tema que ele está presente na rotina e na cabeça dos empreendedores. Eu queria entender um pouco, né, o que vocês têm feito aqui, e justamente por ter esse olhar e saber da dor de quem está pilotando um negócio, o que vocês têm de novidade ou de ideias em relação a isso? Acho que só contando um pouco, né, do Founder to Founder, por que ele nasceu, e aí eu conecto com a sua pergunta do que a XP tem feito para ajudar o empreendedor. O Founder to Founder ele nasceu porque, primeiro, eu entendi que existia uma dor muito clara ali do empreendedor em ter acesso a conhecimento, a networking, e eu percebi que muitas vezes quando eu conversava com os clientes, eles não estavam muito interessados em saber se a carteira dele ia render 110, 115 ou 130% do CDI. Conversando com o cliente, eu entendia que a principal dor dele estava na empresa, que era basicamente como que ele conseguia vender mais,
como que ele conseguia levantar mais recursos, né, seja via dívida, via equity, como que ele conseguia aprender e se conectar para que ele pudesse aperfeiçoar essas duas frentes. Uhum. E eu falei, olha, então se eu resolver alguma dessas dores aqui dele, cara, provavelmente eu vou ganhar a confiança desse cara, porque eu vou estar muito preocupado com a primeira preocupação dele. Prestando um bom serviço aqui financeiro, de soluções financeiras, ele vai confiar mais o dinheiro dele em mim, no meu time, na XP. Uhum. Então o Founder to Founder nasceu dessa forma, né, para resolver essa dor e aproximar o cliente empreendedor, tanto a empresa dele quanto a PF dele, do nosso ecossistema da XP, para a gente poder prestar o serviço financeiro aqui e entregando fazendo esse over-delivering que é do conhecimento e do network. Desculpa interromper, fazendo um parênteses, conta um pouco o que já rolou do Founder to Founder Boa. esse ano, as iniciativas, os eventos. Eu acho que vale a pena você tangibilizar o valor que isso tem. Eu participei em todos, talvez, ou a maioria deles, mas seria legal você falar. Legal, a gente começou o Founder to Founder há uns 3, 4 meses, mais ou menos. A gente teve o primeiro evento, que foi um café da manhã aqui com o Juliano Dutra. Quem não conhece o Juliano é um cara fantástico, ele ajudou na fundação do iFood, né, quando o iFood ainda era Disque Cook, ele foi o responsável ali, ele tinha uma software house e foi responsável por fazer o primeiro produto digital ali do Disque Cook na época. Depois ele saiu do iFood, fundou a Gringo e vendeu a Gringo para o Grupo Sem Parar no começo do ano. E engraçado que eu mandei uma mensagem no Instagram dele, porque eu já acompanhava ele desde a época da Freshbox. E eu falei, Juliano, eu acho muito legal o que você faz no seu Instagram, eu queria trazer isso para os meus clientes, que são empreendedores. E ele topou fazer esse café da manhã. Você não conhecia ele e abordou pelo Instagram. Cold call total ali no Instagram. E ele se dispôs a fazer esse café, então foi um café voltado, foi um café mais round table, restrito, 20 empreendedores. Foi uma manhã inteira, então foi das 8 da manhã até meio-dia, com muito valor, muita troca e as pessoas adoraram. E muita abertura dele, né? Acho que isso vale dizer que por aí às vezes a gente não encontra, né? O conteúdo é muito editado ou tem muito filtro nas matérias de revistas e jornais, mas ali, cara, o cara abriu o kimono demais, né? Isso, abriu a cozinha, contou tudo como foi mesmo. Como foi, exatamente. Então foi super legal, porque teve muito essa proximidade. Aí no segundo evento que aconteceu há um mês atrás, eu convidei o Guilherme Benchimol, né, o fundador aqui da XP, e foi legal que no primeiro evento do Juliano, eu falei, Guilherme, seria legal se você pudesse passar lá ou finalizar o evento, enfim, cumprimentar as pessoas. Ele adorou a iniciativa, falou, cara, vai pra cima, quero participar das próximas. Aí eu já puxei o gancho, então, olha, tal dia vai ser com você. Ele falou, vambora. E aí foi um jantar aqui na XP, aí a gente expandiu um pouco mais, a gente foi um auditório ali para 40, 45 pessoas mais ou menos, mas também foi um papo super rico, e foi legal que a turma conseguiu fazer bastante networking ali, bastante troca entre si, né, tanto antes do jantar quanto depois. E aí agora a gente vai fazer a terceira edição do Founder to Founder, que vai ser num esquema mais imersão. Então vai ser uma tarde, vai acontecer dia 12 aqui, acho que provavelmente quando sair esse vídeo aqui a gente já vai ter... Em tempo real amanhã. Em tempo real amanhã, da meio-dia às 4 da tarde, com o Guilherme, com o Romero, com o Juliano, com a Maria Cabral também, que fundou a Emitrix e acabou de ser vendida para Nielsen. Então, pessoas que realmente já trilharam, já tiveram êxito aqui na carreira empreendedora, com suas empresas, e estão fazendo give back agora para todo mundo que está nessa trajetória. Então, por enquanto, foi o que rolou, e estamos com bons planos para o ano que vem de expandir, criar, enfim, um modelo mais claro para quem quiser fazer parte. Em breve a gente divulga aí para vocês. Não, animal, cara. Eu assim, primeiro, já te falei, mas quero reforçar, está sendo muito interessante essa relação que a gente está construindo. A nossa bandeira é acesso a capital, especificamente fundraising e equity, mas a abordagem que você está liderando e que a XP está chancelando, eu acho, né, para conversar,
com essa turma, empreendedores, sobre esses temas. Eu acho que acho que é muito importante, cara. Eu acho que é fundamental, assim. E testemunhando, né? Participei desses eventos, recebi, já te falei também, recebi só feedback positivo. Foi impressionante ver, eu já citei a abertura do Juliano falando mesmo, bastidores e coisas que a gente não ouve por aí, naturalmente. E o evento com o Guilherme, o tesão dele, falando com empreendedores e falando de como a XP surgiu e como ele levantou grana, ele citou o exemplo dos fundos antes de IPO e tudo mais. Então, cara, isso eu acho que cria conexão, né? Cria empatia e é fundamental, porra. A gente está conversando aqui de fazer várias coisas legais o ano que vem. Vai ter amanhã, né, o próximo Founder to Founder. A gente vai ter o Raise Camp Summit dia 6 de novembro, de novo aqui na XP. Então, porra, é muito bacana, né, cara? E você perguntou, né, o que a XP tem feito para poder apoiar o empreendedor. Eu acho que o primeiro ponto que, inclusive, me chama a atenção muito na XP é essa facilidade que a gente tem de colocar em prática ações, coisas que vão ajudar o nosso cliente final. Então, a XP ela é muito horizontal. Você vê uma mensagem para o fundador da empresa, ele topa fazer o evento, ele topa fazer uma reunião, ele está super aberto a ajudar, assim como disponibilizar aqui o local para a gente poder fazer os conteúdos, para a gente poder fazer o Raise Camp. Isso é de uma empresa que está aberta a fazer negócio, a ajudar. Então, acho que esse primeiro ponto é muito importante de mencionar. A XP ela tem um ecossistema muito robusto de soluções financeiras, então, desde o fundo Headline, né, que é um fundo gerido hoje pelo Romero Rodrigues, você deve conhecer, enfim, ex-empreendedor, Buscapé, tem uma história muito linda também como VC, tá dentro da XP olhando para esse early stage e Series A, Seed Money, Series A, enfim, empresas mais early stage. Cara, depois a gente tem um processo mais de maturação de empresa que é olhada pelo Xu Kong, foi um dos investidores da XP lá em 2010, pela Actis, que era o fundo da coroa britânica. Ele levantou esse fundo de private equity aqui na XP. Foi depois, numa terceira fase, a gente tem um mercado de capitais muito desenvolvido aqui, seja para uma empresa que queira levantar uma dívida, seja para uma empresa que queira fazer um IPO. Não tenho dúvida que ela vai acabar conversando com a XP, porque a gente domina o mercado. Sem dúvida. De mercado de capitais. Então, a gente conseguiu construir uma esteira muito clara de soluções para a empresa que queira fazer levantamento de dinheiro. Então, acho que essa é uma vertical muito forte que a XP consegue ajudar o empreendedor na ponta, né? Fora as soluções financeiras que no final do dia é default aqui para a gente. Então, levantou o dinheiro, quer gerir melhor o caixa, sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir entregar melhores produtos, melhores rentabilidades, obviamente guardado o risco aqui de cada investimento, né? Porque hoje a gente domina o mercado de oferta de produtos. Então, sem dúvida, o cliente, pessoa jurídica, vai conseguir rentabilizar melhor o caixa dele aqui. E aí, no final do dia, em troca, ele consegue ter acesso, eventualmente, até o ecossistema de clientes ou o ecossistema de funcionários da XP. O próprio case da Bendita, né, um case que a gente está trabalhando em conjunto aqui para poder levar o produto Bendita, que é uma bike elétrica super legal, linda, para o nosso quadro de funcionários aqui com um desconto legal que eles vão dar. Isso dificilmente você consegue fazer via banco, com um gerente. Então, acho que essa horizontalidade... Não consegue fazer, não né? consegue Dificilmente, fazer. não consegue. Então, assim, tem vários casos de empresas que já fizeram ações com os funcionários da XP ou com o nosso grupo de clientes que hoje passa de 4,5 milhões, que só é possível porque a XP ela tem essa horizontalidade, entendeu? O assessor ele consegue levar a dor do cliente na ponta para ser resolvida de alguma forma.
Então, acho que amarrando isso tudo é o que a gente consegue entregar para o cliente empreendedor no final do dia. Pegando um caso real, né? Acho que 2 semanas atrás, uma empresa que é participante do Raise Camp, que vai levantar uma rodada de 15 a 20 milhões, eu e você almoçamos com ele, inclusive, já planejando quando ele levantar, provavelmente vai acontecer daqui a uns 4, 5, 6 meses no máximo, mas já é uma empresa que tem planos de flipar fora, então eu até queria que você comentasse isso, né? Esse que me chamou muito a atenção, a possibilidade de, sei lá, cara, é um atendimento 360 graus, muito completo, e eu lembro que o papo que a gente teve tudo bem, é uma fintech, né? Uma fintech que usa uma ferramenta AI, os caras vão levantar provavelmente 15 a 20 milhões, com vários fundos de venture capital, mas vai ser uma rodada que vai acontecer fora, então eles estão abrindo a estrutura fora, a XP também consegue trabalhar nesse sentido. Então eu queria que você falasse, e é um caso real que aconteceu. Legal. A gente começou a conversa 2 semanas atrás de um participante do Raise Camp que para mim foi uma surpresa, é uma fintech que pode acessar. Acho que a história é legal porque assim, eles vão levantar recursos via equity, mas como é uma fintech que dentre os produtos trabalha com concessão de crédito, é uma coisa que também eles vão precisar de capital para alimentar ou para dar base a esse produto que eles têm. Então a possibilidade de vários caminhos aqui dentro, ela é real. E isso eu achei muito legal, cara. Então, o almoço foi justamente para entender um pouco das dores que eles estavam tendo ali, mostrar como que a XP poderia ajudar. Uma delas foi, legal, a gente tem a conta aqui no Brasil, mas a gente também tem a XP US, no qual você pode ter a sua conta da empresa lá, então você pode receber esse recurso por lá, fazer o câmbio para sua conta PJ aqui no Brasil, a gente consegue ajudar também nessa ponte. A gente tem um time de advogados que consegue te dar o suporte aqui eventualmente, caso você queira abrir essa conta de forma consultiva, ou seja, a gente não vai cobrar para poder fazer isso, a gente entra de forma realmente consultiva, orientando o empreendedor. E como o modelo deles era um modelo que eles precisariam ter funding para poder fazer eventualmente antecipação de recebível, né, para o cliente ali no modelo de negócio, poxa, a gente tem a própria XP Asset ou os fundos que estão sendo distribuídos hoje na plataforma da XP que a gente consegue acessar. Então, daquela conversa, já pintaram 2, 3 conversas com esses fundos que possivelmente podem usar ali o veículo para poder emprestar o recurso, né, para essa empresa conseguir fazer a antecipação de recebíveis que eles precisam, entendeu? Então, só foi possível porque a XP ela tem esse ecossistema 360. Animal. Recebeu o recurso, transferiu o recurso aqui para o Brasil, aqui no modelo de negócio do cara, conseguir ajudar ele também a dar escala via esse funding através dos nossos fundos. Então, acho que é um exemplo muito prático do que a gente consegue fazer. Muito bem, Edu. Porra, queria te agradecer demais, mais uma vez. Obrigado pelo papo. Parabéns pela tua trajetória. Espero que a nossa relação aqui entre Outcast e XP seja muito longa. A gente tem falado de muita ideia bacana que todo mundo que está assistindo pode esperar para o ano que vem. E, cara, vamos nessa. Amanhã tem Founder to Founder. A gente tem que se preparar. E, puta, obrigado aí por ter compartilhado tudo isso aí. Obrigado pela parceria. Boa, Zé, eu que agradeço. Reforço aqui minhas palavras no começo. Eu estou super animado em voltar a ter contato com você, poder contribuir com você, com a Outcast, aproximar a XP, né, desse mundo. Eu não tenho dúvida que os mais beneficiados aqui serão os clientes, serão os empreendedores. E vamos embora, vamos construir. Valeu. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Massa.